A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 271 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado durante o período da nossa jornada de leitura anual, você sabe que hoje nós estamos iniciando o estudo do livro do profeta Malaquias. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 de Malaquias até o capítulo de número 4. São capítulos curtos, rápidos, e acredito que você vai conseguir ler com facilidade. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 3 de Malaquias e os versos 17 e 18, os quais a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Eles serão minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Bom, o profeta Malaquias não é um profeta muito querido dentro das igrejas, já que ele é muito lembrado pelos dízimos e pelas ofertas. Mas esse não é o único assunto deste livro e também não é talvez o mais importante deste livro. O profeta Malaquias, ele vai profetizar e escrever esse livro provavelmente entre os anos 430 a.C. Sendo assim, ele é o último profeta do cânon do Antigo Testamento. Então ele é o último homem a Deus levantar sobre a terra para falar antes de chegar aos 400 anos de silêncio, aonde perdurou no final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento. Bom, o nome Malaquias significa meu mensageiro e parece ser até um trocadilho de palavras, já que ele usa esse termo no capítulo 3 para se referir a um mensageiro que viria preparar o caminho, né? Mas é claro que ali Malaquias não está falando dele. Bom, o livro de Malaquias tem pelo menos 5 assuntos principais. O primeiro deles é uma denúncia à falta do compromisso que o povo de Deus estava tendo com o Senhor. O segundo assunto seria uma necessidade urgente de uma reforma espiritual em Israel e em Judá para a chegada do Messias. Eles aguardavam uma promessa, mas essa promessa não aconteceria sem que o Senhor preparasse o ambiente para a sua própria chegada. Bom, o terceiro assunto principal é uma necessidade de uma volta para a lei de Deus, já que esse povo, quando você lê este livro, você repara, junto com os outros profetas, que o povo de Israel parece ter se acostumado a quebrar as leis e os ensinamentos descritos no Pentateuco, nos livros de Moisés. Outra coisa interessante é uma denúncia sobre os muitos pecados que Israel estava cometendo. E o último assunto, que é um assunto que tem sido constante no livro dos profetas, é o dia do Senhor. Bom, o capítulo 1 começa com uma demonstração de amor de Deus para com este povo. Embora o povo seja um povo ingrato, e você vai reparar isso nas entrelinhas deste livro, embora seja um povo que não saiba reconhecer o amor de Deus, Deus está declarando o seu amor a Israel no capítulo 1, no verso 2, que diz assim: O Senhor diz, eu os amei, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei a Esaú. E observa que enquanto o povo de Israel está fugindo de Deus, Deus está sempre à procura dele. A mesma coisa acontece conosco, é a mesma figura, é a mesma cena se repetindo. Enquanto Deus está à nossa procura para nos salvar, nós estamos fugindo de Deus. Bom, o verso 6 diz assim: O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está minha honra? E se eu sou senhor,
aonde está o respeito para comigo? Então observo que este povo não honrava mais a Deus como seu Pai e nem o respeitava como Senhor. Isso se parece muito com a natureza das coisas que está acontecendo nos nossos dias, porque as pessoas já não honram mais a Deus e elas também não respeitam mais a Deus. Elas falam arrogantemente ao Senhor, elas têm pena, dó de servir a Deus com todo o seu coração e com todos os seus recursos, né? Então nós vamos começar a ver um pouco desse desprezo, um pouco dessa falta de honra, um pouco dessa falta de louvor a Deus. E um desses assuntos é, por exemplo, quando eles iam oferecer algo ao altar, eles não se preocupavam mais se aquilo que eles iriam oferecer estava puro ou impuro, e muitas das vezes eles ofereciam pão impuro diante do Senhor. Outra coisa que era muito horrenda, se você estudou com a gente os livros de Moisés, Deuteronômio, Levítico, você deve ter visto que um animal oferecido ele deveria ser perfeito, ele deveria ser o mais gordo, o mais robusto. E esse povo estava oferecendo animais cegos, animais coxos, animais mancos e animais doentes. E isso soava para Deus como uma afronta muito, muito grande, né? Outra coisa interessante que Deus, por causa desse tipo de comportamento de Israel, já não amava mais aquilo que Israel fazia. Conosco não é diferente. Quando nós oferecemos algo para Deus de qualquer forma, quando nós apresentamos algo para Deus sem preparo, Deus não aceita aquilo que nós estamos fazendo. Muitas das vezes as pessoas vão pregar, não estudam a palavra, a pessoa vai profetizar e não trabalha bem o seu ministério profético. Pessoas que louvam não ensaiam, pessoas que vão fazer visita não se preparam e assim por diante. Ou seja, muitas das vezes nós estamos servindo a Deus de qualquer forma, despreparados, oferecendo qualquer oferta para Deus. E Deus não apenas rejeita, como Deus se sente desprezado e desonrado por nós. Por isso deveríamos estar mais atentos àquilo que oferecemos ao Senhor. Bom, Deus considera esse tipo de ação como alguém que merece ser amaldiçoado, porque ele está tentando enganar a Deus, dizendo que está oferecendo o seu melhor, mas na verdade não está, porque o melhor não é aquilo que você apresenta diante dos homens, o melhor é aquilo que você prepara na tua casa e no teu quarto. Vou dar um exemplo, na igreja a gente vê muito músicas, as pessoas amam louvor. Muitas das vezes as pessoas pensam que a performance dela durante uma apresentação, uma oportunidade, é que é o seu melhor. Não, o seu melhor é aquilo que você prepara, que você apresenta dentro da sua casa quando ninguém está vendo. Bom, no capítulo 2 nós vemos os castigos separados para os sacerdotes, porque os sacerdotes, mais do que o povo, eles não apenas sabiam, como eram responsáveis por esses atos. E Deus estava dizendo que estava amaldiçoando eles, e não somente eles, até as bênçãos deles estavam sendo amaldiçoadas, porque eles não se portavam em honrar o Senhor. Isso é muito sério, Bom, outra coisa interessante é que este povo, além do descaso com a casa de Deus, eles também tinham um descaso com os seus relacionamentos, porque agora eles consideravam algo comum o divórcio e um novo casamento. E o Senhor diz assim no capítulo 2 e no verso 3: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel. Verso 15: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? Então observa que Deus, ele não concorda com o divórcio, o que estava ficando banalizado, comum naqueles dias. Pastor, então você está querendo dizer que as pessoas que se divorciaram não são amadas por Deus? Não. Nós sabemos que há casos e casos, E todos que se arrependem encontram perdão.
Mas isso não significa que Deus apoia e concorda com o divórcio. Nós precisamos ser sinceros e verdadeiros com isso, né? Quando alguém se casa, essa pessoa se torna uma só pessoa com o cônjuge com o qual está casando. E Deus considera uma afronta a desonra ao matrimônio, né? No capítulo 3, nós temos então o anúncio do mensageiro do Senhor, que iria preparar o caminho. Automaticamente aqui ele está falando de João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. E ele diz quem iria suportar os dias de João Batista, né? E realmente não foi fácil, porque as pregações de João Batista, como está escrito aqui, era como fogo do ouvires para purificar aquilo que era impuro, era como sabão de lavandeiro para esfregar a sujeira e os pecados do povo de Israel, né? Então Deus tem aqui também um anúncio contra os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, contra os injustos, aqueles que oprimem os trabalhadores e assim por diante. Ou seja, esse tipo de prática não agrada o coração de Deus. Bom, mas Deus tem outro assunto para tratar com Israel e com Judá. E o outro assunto está relacionado também com o culto e adoração a Deus. Exatamente o que você está pensando. Nós estamos falando dos dízimos e das ofertas. É um assunto extremamente delicado de se tratar na casa de Deus, já que as igrejas têm sido mal faladas por pessoas infiéis e injustas que estão na liderança das obras de Deus. Mas a Bíblia não é culpada do pecado e das injustiças dos homens, e nem todos são iguais. E nós aprendemos aqui que a oferta e o dízimo ao Senhor é algo necessário, né? E não somente algo necessário, como é algo que traz recompensa para nós. Irmãos, as pessoas podem falar o que for, o texto é claro. E é muito interessante que quando as pessoas não querem obedecer algo da palavra de Deus, elas fazem o quê? Mas isso está lá no Velho Testamento. Verdade. Mas precisamos nos lembrar do que Paulo disse para Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada. Ele disse toda. E toda ela é proveitosa. Então o aproveito de Deus para nós aqui é um tema difícil, duro, mas é necessário. E ele está dizendo que as pessoas que desprezam o dízimo e a oferta são amaldiçoados com maldições. E isso, irmãos, não é uma brincadeira, isso é algo sério. E às vezes as pessoas elas estão sofrendo e elas culpam o mundo e tudo, mas elas não reconhecem a sua ausência de responsabilidade para com Deus. Bom, olha que coisa interessante. Os dízimos e as ofertas têm propósitos, né? E quais são os propósitos dos dízimos e as ofertas? 1, para que haja mantimento na casa de Deus. 2, para que Deus abra os céus e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. 3, para que ele repreenda o devorador. Lógico, o devorador aqui não é um espírito maligno, como muitas igrejas dizem por aí. O devorador aqui está representando uma praga, um tipo de inseto que atacava as plantações. Mas isso tem uma representação hoje. Muitas das vezes o nosso salário, como está escrito lá em Ageu, não rende nada, né? Isso significa que existe algo por detrás daquilo que não está fazendo o nosso salário prosperar. 4, eu não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto. Lá naquele tempo, o plantio era um recurso financeiro. Hoje é o nosso trabalho. Então Deus está dizendo que Ele não vai deixar que o nosso trabalho seja irrendável. Muito pelo contrário, Ele fará o nosso trabalho ser próspero. E olha o 5º ponto. Todas as nações dirão que vocês são felizes. Então, ou seja, haverá alegria no coração do dizimista e do ofertante. Bom, algumas pessoas diziam então que era inútil servir a Deus, porque os ímpios não serviam e tinham uma ótima vida, e os justos que serviam pareciam estar sendo oprimidos, quando na verdade nós vimos que eles não eram tão justos o quanto pensavam. Mas então Deus diz assim no capítulo 3, verso 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Ou seja,
todas essas afrontas que Israel fazia contra Deus, as desonras, a forma de desagradar a Deus, Deus estava ouvindo tudo. E olha o que Deus estava fazendo. Havia um memorial escrito diante dele para com os que temem o Senhor, para com os que se lembram do seu nome. Ou seja, para aqueles que não estavam fazendo como essas pessoas, para aqueles que estavam honrando a Deus com as suas ofertas, com os seus cultos, com o seu casamento, para essas pessoas tinha um memorial diante de Deus. Ou seja, Deus estava anotando as suas obras. E o que iria acontecer? Deus não só apenas iria abençoar eles, como nós já vimos, como Deus também iria tomar eles para si como um povo escolhido. Isso aqui é o que nós vemos lá na carta de Pedro, capítulo 3, verso 17. E eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Esse livramento do dia do Senhor, que é um dia de angústia, essas pessoas não passarão por esse dia de angústia. Por quê? Porque o Senhor vai poupar elas desse dia de sofrimento. Mas quem será poupado? Todas as pessoas que frequentam a igreja? Não. Serão poupados no dia do Senhor apenas os filhos de Deus que servem a Deus, certo? Agora, olha que coisa interessante. No dia do Senhor, que nós temos anunciado muito nos profetas, olha o que vai acontecer no verso 18. Então vocês verão mais uma vez. Por que mais uma vez? Porque isso que ele está anunciando, nós já vimos outras vezes. O que? A diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve e o que não serve a Deus. Quando nós vimos essa diferença? Nós vimos essa diferença no dilúvio. Vimos essa diferença na destruição de Sodoma e Gomorra. Vimos essa diferença no Egito e vimos essa diferença em Canaã. Também vimos essa diferença durante o período dos reis, no período babilônico, e estamos vendo agora e veremos no futuro. O que aconteceu em todas essas etapas? Os justos foram salvos do sofrimento, mas os ímpios foram condenados em todas essas etapas da história. No dia do Senhor, o justo será salvo, mas o ímpio será condenado. Então todas as pessoas vão ver a diferença de servir a Deus e de não servir a Deus. A diferença é que o justo é sempre livre por Deus e salvo para a sua glória, enquanto o ímpio é penalizado na terra e lançado no inferno. Bom, olha como será o dia do Senhor. Capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem um dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos, todos os que praticam mal, serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O que tem então para os ímpios no dia do Senhor? Fogo. E o que tem para os justos? Salvação. Há uma diferença. O verso 5 e 6 anuncia então mais uma vez a vinda de João Batista, mas dessa vez a figura é o de Elias, e diz assim: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, ou seja, o profeta Elias teria que vir antes do grande dia do Senhor. O dia do Senhor ainda não veio, mas o profeta Elias já apareceu, e ele era João Batista, disse Jesus. Verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. E realmente naqueles dias as pessoas iam até João Batista, se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas nas águas. A profecia de Malaquias se cumpriu e ainda vai se cumprir. Que eu e você possamos ouvir, crer e temer essa palavra. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pelo teu nome e pela tua bondade. Que o Senhor estenda suas mãos de misericórdia sobre nós e nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor nos conceda o seu amor,
a sua graça e o seu favor. Seja conosco, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre, que o Senhor exorte o nosso coração a não sermos como o povo dos dias de Malaquias, mas que nós viemos ser o oposto deles, te servindo, te honrando, obedecendo a tua palavra e tendo um compromisso de ser diferente, ser o povo que serve e que honra o Senhor, para que no grande e terrível dia do Senhor nós não venhamos ser como palha no fogo, mas como filhos salvos para a glória de Deus o Pai. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like no vídeo, compartilha com alguém que precise ouvir essa palavra e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima sexta-feira.